De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, para trazer aqui o cara a cara, já que o Viga falou, né, do cara a cara, a gente vai fazer o cara a cara dos dois times prováveis de Flamengo e Corinthians para a partida de hoje, tá? A gente vai trazer as escalações do Flamengo e do Corinthians. Vamos começar aí pela comparação que o Viga falou. Rossi e Hugo Souza. Eu concordo com o Viga, eu não consigo me convencer com o Rossi. Eu não assisti aos jogos dele no Boca Juniors, não sei como ele agarrava no Boca, mas no Flamengo eu não tenho segurança nenhuma. Eu acho um goleiro normal, ponto. E o Hugo Souza, eu acho que se chegar à sua melhor fase, ele pode ser um bom goleiro. Também não é um grande goleiro, na minha opinião, como parecia ser na base. Eu vou de Hugo Souza. Piperno. Olha, o Rossi é um goleiro razoável, nunca foi, nossa, sensacional. Não era nem goleiro de seleção argentina, nada. E numa fase em que a Argentina não tem revelado grandes goleiros, não estava revelando grandes goleiros, agora não, acho até que o Dibu, ele preenche bem isso, né? Enfim, acho sim um goleiro de muito bom nível. O Armani já teve momentos melhores, mas sempre foi superior ao Rossi. O Hugo Souza é um goleiro de potencial que oscilou muito, teve uma queda abrupta, talvez algum momento de deslumbramento, volta a jogar bem no Corinthians, eu ainda não sei qual vai ser o limite dele. Agora, queria chamar a atenção para o fato que contra o Peñarol eu acho que o Rossi falhou. A gente falou muito também do Flamengo não fazer gols e tal, mas acho que o Rossi falhou no gol do Peñarol. Pelo atual momento, eu acho que esse nosso bate-bola aqui vai dar 9-2 para o Flamengo, porque na minha escalação entrariam exatamente o goleiro e o Yuri Alberto. E aí é que eu te falo, ninguém te perguntou nada. Então, mas eu já vou adiantar. Eu já vou adiantar, porque eu acho esse negócio... Que loucura, irmão! Porque o meu eu já vou adiantar, porque esse negócio eu sempre achei meio conversa para boi dormir, um pouco inútil. Porque você pegar o time do Fortaleza e comparar com o Palmeiras, Flamengo, Botafogo e tal, talvez ele não tenha nenhum. Mas ele é terceiro no Campeonato Brasileiro. Mas tá atrás do Botafogo do Palmeiras. Que lógica é essa? Ele tá atrás do Botafogo do Palmeiras. Que lógica é essa? Eu não tô entendendo, pô. Não, o que eu tô dizendo para você é o seguinte. Se você comparar o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, 1 ponto atrás do vice-líder e 2 pontos atrás do líder, numa situação normal, ele teria lá 3, 4, 5 jogadores para brigar por posição nessa seleção. Continua atrás, Piperno. Então uma lógica que não encaixa. Continua atrás. Embora eu entenda que a valência dos jogadores seja diferente, mas às vezes um time é melhor encaixado. Isso você está querendo dizer, que é um time organizado, é um time equilibrado. Isso. Agora continua. Mas time encaixado e organizado não é receita para ganhar título. Tanto que ele está atrás do Botafogo e do Palmeiras, que estavam disputando até bem pouco tempo, quase tudo pela frente. E o Fortaleza está disputando o quê? Ele está disputando o título brasileiro na próxima rodada. Vai ganhar, mas não vai ganhar, Piperno. Não, eu também acho que não. Eu também acho que não, Viga, porque eu acho que o Palmeiras vai ser campeão por antecipação, mas isso é uma outra história. Agora, ele está na frente do Flamengo, e o Flamengo tem melhor time que ele, ponto. Mas tem melhor time. É o que eu falo, claro que é futebol. Isso desmonta o argumento do Viga, porque ele está atrás de Palmeiras e Botafogo. Ele está na frente do Flamengo, que tem um elenco e um time individualmente melhores. Não, mas o Barcelona dá pra comparar. Eu falo com o Mauro César, né? Ele odeia o cara a cara. Mas dá pra comparar, pra você dizer qual o time que é melhor no papel. E em campo vai o outro surpreende. Agora, eu concordo com o Piperno. Eu nunca achei o Rossi nada demais. Nada. Acho, inclusive, que tem que ser uma das prioridades pro Flamengo no ano que vem. Contratar um grande goleiro. Um grande goleiro. Goleiro bom mesmo. Aquele que dê segurança para um time. Que eu acho que o Flamengo não tem. E, Piperno, você não lembra, mas eu falei muito do gol que o Rossi levou contra o Peñarol. Eu lembro. Gente, estávamos juntos e você também criticou. Achei uma bola defensável. Ali, o cara chutou em câmera lenta, ele pula atrasado em câmera lenta e não defendeu a bola. Para mim, o Hugo Souza... Pro Viga, ia tomar um gol ridículo lá em Montevidéu, Hugo Souza também, né? Ele ia tomar um gol ridículo lá em Montevidéu. Agora, ele saiu errado com a bola já naquele momento de desespero no Flamengo. A bola foi parar no pé lá do jogador do Peñarol, que chutou cruzado.
ele estava totalmente no canto, caído para o lado, a bola ia morrer lá dentro. Por sorte, não entrou por um palmo. Foi no finalzinho do jogo, uma saída bizarra do Rossi. Aí foi para frente, tentou fazer gol de cabeça, daquela furada na bola. Para mim é goleiro 7, 7,5, viu, Pilhano? Bom, Bruno. Hugo. O Rossi no Boca, você falou, perguntou, ele sempre foi mais ou menos assim. Ele nunca foi um goleiro assim fantástico. Ele era um goleiro ok ali no Boca. E o Romero, que está lá agora, é um goleiro melhor que ele, né? Já veterano, mas é melhor que ele. Então, o Hugo. É o que eu falo, né? O que fez o Flamengo contratar o Rossi, então, né, gente? Se ele já era esse goleiro meia boca no Boca Juniors, ele continua sendo no Flamengo, né, Bruno? Não mudou muito, assim, ele é assim, eu não acho ele ruim, ele é médio, assim, ele tem bons momentos, aí tem outros momentos que ele cai um pouquinho. Eu acho ele mais ou menos, como o Rafael do São Paulo, assim, esse nível, assim. Eu acho o Hugo melhor, o Hugo acho que tem um potencial para ser muito bom. Mas aí, Bruno, Pilhado e Viga, vocês veem também como é a empolgação de torcedor. No começo do ano, houve um momento que o Flamengo ficou vários jogos sem tomar gol. E tinha gente falando, mas o Rossi, agora temos um goleiro e tal. E jogando lá contra os Madureiras da vida. Mas ficou lá uns 10 jogos que não tomava gol e tinha gente achando o máximo. Eu não conhecia o Rossi direito. Mas eu acho o Rossi aí nada demais mesmo. Bom, o Fagner deve jogar hoje, né? Então, Fagner e Wesley, que vai ser aí o titular do Flamengo, por opção do Felipe Luiz. Para mim é até difícil escolher um, não gosto de nenhum dos dois hoje em dia, acho que o Fagner já foi um baita lateral, mas eu vou de Wesley. Viga. Fagner. Piperno. Hoje, o Wesley nunca vai atingir o nível que o Fagner já foi um dia, mas hoje eu escalaria o Wesley. Bruno Prado. Acho que a minha opinião é bem parecida com a do Piperno. Acho que o Wesley nunca vai atingir o que o Fagner já atingiu, mas hoje ele está melhor que o Fagner. Então ganha o Wesley. Foi bem equilibrado, tá? Porque pelo jeito todo mundo teve dúvida de quem votar, inclusive eu. E deu aí o Wesley. Léo Ortiz e André Ramalho. Boa disputa, hein? O André Ramalho entrou muito bem no time do Corinthians. Bruninho. Léo Ortiz. Piperno. Léo Ortiz. Viga. Bigode. Léo Ortiz. Léo Ortiz também, mas eu acho o André Ramalho um bom jogador do Corinthians, tá? Gustavo Henrique e Léo Pereira. Viga. Gustavo Henrique, a gente lembra dele aqui no Flamengo, né? Léo Pereira, por favor. Piperno. Léo Pereira. Bruno. Léo Pereira. Léo Pereira, mas não acho a fase do Léo Pereira boa não, hein? Eu acho que ele já teve fase melhor no Flamengo. Mas Léo Pereira também, eu acho que ele já... Ele ainda é melhor que o Gustavo Henrique. Alexandro e Matheus Bidu. Bruno. Alexandro. Piperno. Eu vou dizer um negócio, essa disputa acho que ela nem deveria constar em respeito ao Bidu, Alexandre, claro. Mas aí, só pela tua risadinha, o Alexandre ainda não mostrou coisa nenhuma no Flamengo, hein? Só pra te dizer também. É claro que ele vai ganhar do Matheus Bidu. E o Bidu mostrou o quê, cara pálida? É o quê? E o Bidu mostrou o quê, cara pálida? Rodrigo Viga. O Alexandre ficou valorizado, não é que ele seja mau jogador não, porque a safra de lá atrás do Brasil é muito ruim, tanto que passou anos aí, olha ele aí de novo, Bruno, com o Tite na seleção brasileira. Eu vou de Alexandre, mas não encho a boca para falar Alexandre, não, porque a comparação com o jogador do Corinthians o faz ser melhor, viu, Pilhado? Eu vou de Alexandre também, mas realmente ainda não entregou muita coisa. O Flamengo também deve ter 4 jogos, aí tem que ter uma sequência. Pulgar e José Martínez. Bruno. Olha, essa aí eu vou no Martínez. Acho que tá melhor. O Martínez tá bem, foi um bom reforço do Corinthians. Bom, eu vou de Martínez de olho fechado. Nem vi ele jogando direito ainda. Não tenho nem ideia do que ele joga, mas eu confio no Bruninho. Como o Pulgar não tá jogando nada, eu não vou votar no Pulgar. Porque o Pulgar tá péssimo, péssimo. Quando ele estava bem, eu falava. Já que o Bruninho falou que o José Martínez está bem,
eu vou nele, porque no Pulgar eu não vou. Rodrigo Viga. Ah, mas o meu amor pelo Pulgar você conhece de outrora, né, meu caro pilhado? Eu vou de José Martínez de olhos fechados. Piperno. O Pulgar não vive uma grande fase. Quando ele jogou bem, o Viga não pagou a promessa lá e tal. Então, precisa de uma sequência. Já que a palavra sequência está em jogo, precisa de uma sequência. Eu vou de Martínez, mas olha, é uma disputa difícil aí. Isso é verdade. O Rodrigo Viga prometeu mergulhar nu na praia do Leblon. Se o Pulgar jogasse bem em algum momento pelo Flamengo, ele jogou e o Rodrigo Viga continuou de roupinha na praia do Leblon. Faltou o Vampeta para dar o clique, pilhado. Bom, De La Cruz e Charles. Bruno Prado. A De La Cruz, apesar de não estar bem, mas aí tem uma boa diferença. É isso que eu ia perguntar para vocês. O Charles é mau jogador, é bom jogador? Porque eu ainda não acompanhei tanto o Charles no Corinthians, não. Eu acho assim, é razoável, não é? Assim, ele é normal, assim, ele tem até uma boa técnica, não é um jogador grosso, não. Mas assim, acho que é um jogador bem normal. Assim, o Martínez, que foi a comparação com o Pulgar, assim, o Martínez, ele é um marcador, marca forte, aquele marcador chato, assim, ele com a bola no pé até o Pulgar tem mais qualidade. O Martínez é marcador, é de corre, pega, marca, deve ser muito chato ser marcado pelo Martínez. O Charles é um pouco mais técnico, só que também não é tão rápido. Acho que é um jogador razoável, assim. Acho que se o Carrillo estiver bem, o Carrillo vai acabar ganhando esse lugar no time aí, quando estiver numa melhor condição física. Então eu vou de La Cruz porque tem que ir, tá? Eu vou de La Cruz nesse duelo aí pelo nome. Porque uma coisa, graças a Deus que eu não tenho medo de falar o que eu penso, o De La Cruz não tá jogando absolutamente nada no Flamengo. De La Cruz não tá jogando nada. O De La Cruz nos últimos jogos de mata-mata da Libertadores foi um 0 à esquerda. De La Cruz tá errando muito passe, De La Cruz tá falhando na marcação, De La Cruz tá errando passes que geram contra-ataque para adversário. Tá muito mal no Flamengo. De La Cruz, para mim, não valeu nada dos 16 milhões de euros ainda que foram investidos nele, tá? Achava um baita jogador lá no River Plate. Elogiei muito quando foi contratado, mas não tá jogando nada no Flamengo. De La Cruz jogou quando chegou, depois deu uma pane no De La Cruz no Flamengo, mas vou de La Cruz. Viga. Pilhado, o que se fala nos bastidores do Flamengo é que o De La Cruz tem um problema físico, talvez até de joelho, que tenha que passar por uma análise, eventualmente uma cirurgia no final da temporada. Isso sem falar no desgaste, né? Ele vinha de campeonatos argentinos com uma média de jogos bem menor do que agora. Eu também vou votar no De La Cruz olhando para o retrovisor, mas vejo como o pior momento vivido pelo Uruguai com a camisa do Flamengo. De La Cruz. Piperno. Não, o De La Cruz, apesar de não ser a melhor versão dele. Agora tem uma coisa também, né? Um ambiente é você ser um jogador de meio campo, criando para Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo. Outra coisa é você ser esse mesmo jogador de meio campo, criando para um ataque que você nem sabe qual é. Bom, Carrillo e... aí seria o Gerson. Carrillo e Gerson. Bom, não dá. Para mim, o Gerson vai ganhar de quase todo mundo que botar pela frente dele. É o único jogador que eu elogio de olho fechado nesse Flamengo atual. É o Gerson. E tinha o Luiz Araújo também. Luiz Araújo também, mas ele se machucou. Eu vou de Gerson. Tá carregando o time nas costas. Um time sem sangue, o Gerson tá carregando nas costas. Gerson, Rodrigo Viga. Mas ele tá cumprindo o objetivo dele, né? Tá na seleção brasileira. Realmente... é o âncora no sentido positivo do Flamengo. Gerson, talvez um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na atualidade. Ficando talvez atrás do Luiz Henrique e do Botafogo. No máximo um ou outro, viu, Pilhado? Ele fica atrás para mim do Estevão, do Luiz Henrique e talvez do Almada. Bruno Prado. Gerson, eu gosto do Carrillo. Se fosse invertido, Carrillo com De La Cruz, eu votaria no Carrillo e o Gerson com o Charles. Mas com o Gerson é melhor. O Gerson é um dos melhores do Brasil. Acho que eu concordo com essa sua classificação aí, Pilhado. Estevão e os dois do Botafogo, talvez. O resto, acho que o Gerson não tá devendo para ninguém, não. Bom, uma pergunta. Vocês acham que tem que trocar? Não, tá. Pode ser assim mesmo.
É assim mesmo a comparação, né? Pode ser. Se fosse inverso também, tranquilo. Eles jogam mais ou menos na mesma função ali. Então vamos mudar, para dar mais equilíbrio. Pronto. Então eu vou mudar. Vai. Charles contra o De La Cruz. Bruno Prado. O Carrijo com o De La Cruz, né? Invertendo, né? Carrijo. Carrijo com o De La Cruz. Aí entre os dois, no momento, eu voto no Carrijo. Eu gosto dele, tá? Bem que ele ainda tá entrando em forma, mas eu gosto. No momento, ele tá jogando melhor que o De La Cruz. Piperno. Nesse atual momento, eu concordo com o Bruno. Viga. Se o parâmetro é momento, o Carrijo. Mas se o parâmetro é jogador de futebol, na minha pelada ali no Paro Ímpar, eu escolhi primeiro o De La Cruz. Então, Não, mas no momento tu escolheria quem? Se fosse pra agora. Carrijo. Então vai, Carrijo também, então aí ganha o Carrijo e aí vamos colocar o Charles com o Gerson, aí todo mundo é Gerson, certo? Sim. Já não é mais 9-2, hein, Pilhado? Avisa pro Piperno que já não é mais 9-2. Bom, mas pera Não, lá. já tá 3. O Corinthians já tá com 3. Até porque nós tivemos, então, né, algumas mudanças criativas aí pra tentar equilibrar mais. Não. Ué. Mas já ia ser, Piperno, porque você não contava com o José Martínez. Ele ganhou do Pulgar. Uma disputa de empate técnico ali no... Não, escuta, o Pulgar, se eu fosse convocar para a Copa América daqui a um mês, eu convocaria o Pulgar. Para o jogo de hoje, por conta, o Martínez é o funcionário do mês, pronto. Bom, Arrascaeta e Rodrigo Garro, essa vai dar debate, hein? Rodrigo Viga. Arrascaeta não tá jogando nada, patavinas. O jogo contra o Penharol lá em Montevidéu, lances bizarros, não fez nem lembrar os grandes momentos, áureos momentos que merecem uma estátua aqui na sede do Flamengo, de onde eu tô falando, no futuro para Jorge André Arrascaeta. Então hoje eu vou de Rodrigo Garro, e deixo o Arrascaeta de fora com um puxão de orelha a um grande jogador que fez história no Flamengo, não tá jogando nada. Bruno Prado. Na comparação que, de momento, o Garro. O Arrascaeta é melhor, mas o Garro tá jogando bem mais que ele. Piperno. Arrascaeta, ele não tá bem, mas ele também tá prejudicado pelo fato de que não tem nenhum atacante à frente dele. Olha aí, ó, eu vou pelo Garro no momento. O momento do Garro é muito bom. E o momento do Arrascaeta, eu concordo com o Viga, é um dos piores dele desde que ele chegou no Flamengo. O físico do Arrascaeta eu não consigo entender, porque ele tem 29 anos. Não era para o Arrascaeta ser tão fraco fisicamente como ele é. Quando ele tem lampejos, realmente ele é um craque. Físico, infelizmente, não estava aqui, Pilhado. Estava lá na Europa pela técnica que ele tem. E aí tá parelho, hein? Tá bem competitiva essa disputa para quem achava que ia ser goleada, hein? É verdade. O Arrascaeta, pelo talento que tem, se ele fosse forte fisicamente, eu concordo com o Viga. Estaria bem no futebol europeu. Bom, Romero contra Gonçalo Plata. Vai equilibrar esse negócio. Eu estou avisando. O Gonçalo Plata não joga nada desde que ele chegou no Flamengo. Que jogador ruim. Que jogador para tomar decisão errada. Teve uma bola dentro da pequena área contra o Penharol. Era só ele botar a cabeça, a barriga, a cintura, para não falar outra coisa que está ali perto da cintura. O que ele quisesse colocar naquela bola, ele colocaria. E ele não foi na bola, ficou igual uma estátua. Eu já vou de Romero, porque eu tô louco com a contratação desse Gonçalo Plata. Não sei de onde saiu esse Gonçalo Plata. Se ele melhorar, eu volto atrás. Bruno Prado. No momento, o Romero. Viga. O Plata é meio desnorteado, né? Parece que não tem muito critério técnico, corre de forma aleatória, corre mais do que a bola. Eu não simpatizo com esse tipo de jogador. O Romero de olhos fechados, viu, meu caro Pilhado? Piperno. Plata. Bom, então ele tá com medo de perder. Eu só não tenho argumento para botar o Plata. Rapaz, chegou agora aí, ele é melhor jogador, teve uma carreira melhor, agora chegou faz 15, 20 dias aí, calma, né? Não, mas calma aí, deixa eu te falar uma coisa. Aí eu gosto de falar de lances cruciais, tá? Eu gosto de falar de lances cruciais. O negócio é o seguinte, eu concordo, não dá para exigir do cara.
Mas aquela bola contra o Peñarol, num jogo decisivo, dentro da pequena área, que a bola passa a centímetros dele e ele não colocar o corpo, eu vou voltar a falar da minha querida mãe. Não, então Rosaninha Asmar. Então, se a Rosaninha Asmar tá na pequena área, passa a bola, a Rosaninha Asmar vai levar um susto, ela vai falar, eu tenho que encostar nessa bola. Então, ela vai encostar. E o Gonçalo Plata jogou fora a classificação do Flamengo. Então, eu também, com todo o respeito à dona Rosaninha Asmar, eu tenho certeza, mas assim, a mais absoluta certeza, que se ela tivesse usando, por exemplo, um sapato, um salto Manolo, que custa uma bala, né? Mesmo assim, ela teria feito o gol de empate do Corinthians contra o São Paulo num lance infeliz do seu Romero na pequena área. A bola passa praticamente embaixo do pé dele e ele desperdiçou ali o empate. Lembra, Bruno? Isso é verdade. Então... Assim, o Romero ele é capaz de fazer um gol e é capaz de perder um gol sem goleiro. Assim, ele pode tudo. Assim. O Romero é um cara imprevisível, assim, para cima ou para baixo. Aí você vê, né? Aí você vê o que é o respeito à senhora minha mãe, Bruno Prado. Que aí, eu adoro o chat. Ó, olha o que o doutor Ian Santos comentou. Que a mãe do pilhado disse, eu tenho que encostar nessa bola. Olha só, o desrespeito à Rosaninha Asmar, minha mãe tão amada. Então, boa, doutor, boa. Tamo junto. Agora, Rosaninha Asmar faria esse gol. Faria esse gol e aí eu concordo com o Piperno. Teve o do Romero também. Mas, Bruno Prado, você ganha Romero também ou Plata? Romero, nesse momento, o Romero. Acho que é uma briga boa aí por mais. O Romero, ele tá ajudando o Corinthians do jeito dele, mas vai o Romero. Bom, então temos aí um baita confronto equilibrado, hein? Você vê o que não é uma má fase do Flamengo. E aí, Bruno Henrique e Yuri Alberto. Olha só, gente, é porque a gente tem que falar de momento. Se a gente for falar Bruno Henrique e Yuri Alberto, o Bruno Henrique de 2019 e o Yuri Alberto de qualquer ano da vida dele, daria Bruno Henrique. Mas hoje, para já criar polêmica, eu vou de Yuri Alberto. Bruno Henrique não tá jogando nada. E olha que eu não gosto do Yuri Alberto, hein? Não acho que tá jogando o que ele pode no Corinthians. Mas, pelo momento, Yuri Alberto, até porque ele vem aí de 5 participações em gols nos últimos jogos. Bruno? Yuri Alberto. Ele faz uma temporada melhor que o Bruno Henrique. Piperno? O Yuri Alberto, um dos dois que eu citei no começo. Acho ele bom. Mas você já votou em muito mais que 2, tá? Só pra te avisar. Não, em 3, né? Enfim, eu também votando em 3. Agora, de qualquer forma, eu acho que o Yuri Alberto é um jogador que ele pega um Corinthians muito ruim. Ele foi bem no Santos, jogou bem no Internacional e o primeiro ano no Corinthians. Tem essa questão dele ter custado muito. E é óbvio que vai ser muito difícil algum dia ele provar que realmente ele valia tanto dinheiro assim. Agora, ele tem algumas características diferentes da maioria dos atacantes do futebol brasileiro, já cansei de falar isso. O Bruno lembrou muito bem que ele não é um atacante pivô, porque o Yuri Alberto é um dos melhores camisas 9, e ele em boa forma, ele é um dos melhores camisas 9 que o futebol brasileiro tem para jogada em velocidade, para contra-ataque, porque ele tem boa técnica para correr dominando bem a bola. Isso não é fácil, isso não é comum em qualquer jogador, mas o Yuri Alberto, em boa fase, consegue fazer isso. E vamos agora pro treinador, né? Felipe Luiz. Eu não votei. Viga. Olha, o Bruno Henrique, eu acho que para mim e para você também, né, Pirata? Talvez seja o grande nome de 2019 desse staff, desse grupo, desses créditos, desse elenco do Flamengo. Mas tá longe de ser o Bruno Henrique de outros tempos. Vou de Yuri Alberto, acho que é bom jogador sim, só que caiu no Corinthians desajustado, desarrumado no começo da temporada, em um time organizado. Qualquer time do Brasil, pega o Botafogo, pega o Palmeiras, ele daria muito caldo. Yuri Alberto, e tem uma vantagem, é menino novo, é garoto, pode ser ainda melhor lapidado. Yuri Alberto, pela minha matemática, meu caro Pirata, você diz aí, faz a continha direitinho, por gentileza aí, que eu não estou acompanhando os votos, mas ficou muito claro, muito evidente, que o meu querido e amado amigo Piperno, além de não ter visto muito bem os jogos do Flamengo na era Tite, sob o comando do Tite, é péssimo em matemática.
Eu diria para você que na minha conta deu 8-3, de vocês eu respeito, mas a minha é diferente, 8-3 e mais do que isso. Vi muitos jogos do Flamengo, aliás, alguns jogos muito ruins, inclusive no começo do ano, aquele campeonato carioca, uma parte do torcida ficava, nossa, o time não toma gol, que coisa maravilhosa, 10 jogos sem tomar gol, jogando contra aqueles pobres coitados. De qualquer forma, quando me pediram para apontar 5, 6 jogos do nível desse que o Corinthians fez recentemente, brincando, eu apontei uns 10. Mas aí a régua está lá embaixo, né, Pipiano? A régua está lá embaixo. Você vai comparar com o Corinthians ou com o Flamengo com ele mesmo? Não. Assim não dá, né? Eu respondi a pergunta que me foi feita. Ué, simples assim. Aí deixa eu te falar, você acha que é malandro, só que tu não vai me enganar. Você deu a vitória pro Gonçalo Plata porque você viu que você ia se lascar. Ninguém dá uma vitória pro Gonçalo Plata pelo que ele jogou no Flamengo até hoje. Ele só fez bosta no Flamengo. Ele fez 3 jogos no Flamengo. Ele só errou, ele só tomou decisão errada, ele não fez gol, ele não deu assistência, ele não fez nada. Como é que você coloca o Gonçalo Plata na frente do Romero, que é um dos líderes em participação de gol no Corinthians? Mas ele é líder em participação de um time que está no Z4. Ele é líder de participação em um time que está na zona de rebaixamento, um time café com leite. Aí é outro nível, né? Até paciência, né? Treinador Felipe Luiz ou Ramon Dias, Viga? Aí é meio difícil, né, Pilhado? Porque o Felipe Luiz, a gente vem na memória o jogador. Tem aquele que a gente conheceu agora há pouco com o Sub-20. Mas o Ramon Dias também não me inspira, não enche meus olhos. Não dá pra ficar em cima do muro. Vou de Felipe Luiz, pronto. Tá de brincadeira. Piperno. Não, aí pera lá. O Ramon Dias pode não ser o Rino Smith, enfim, o Guardiola, o Cruyff, mas ele tem uma carreira com alguns títulos importantes, né? Rodou o mundo, trabalhou em vários países. O outro é um estagiário. Então vamos fazer o seguinte, não dá pra comparar, eu concordo. Não dá, o Felipe Luiz ainda não teve uma carreira e aí não dá. Mas só pra vocês saberem, deu 6-5 Corinthians. Vocês podem acreditar nisso? Bruno Prado. Isso eu tava pensando aqui, tava quase empatado. Achei que até que o Flamengo tava um pouquinho na frente, que eu não tava contando aqui 1 por 1. Mas é um resultado muito, assim, do momento. Acho que o Flamengo, os jogadores do Flamengo são melhores que o do Corinthians. Por isso eu coloco o Flamengo, sim, como favorito no confronto. Mas é uma distância que, nesse momento, ela está menor do que estaria há 2 meses, né? Então, o Corinthians, ele vai tentar o que ele pode. Acho que há 2 meses seria um favoritismo muito claro do Flamengo. Hoje, não. Mas, apesar desse placar aí, que é muito do momento, acho que o Flamengo tem os jogadores melhores. É por isso que eu falo, é um time do Flamengo que tem muito nome, que gastou muito dinheiro, mas é um time que em muitos momentos é sem vergonha na cara. E aí, quem sabe agora, com a chegada do Felipe Luiz, possa ter vergonha na cara esse time do Flamengo.